Então, convidar agora a geóloga Magda para fazer a sua palestra. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite ao SENGE. Parabéns a todos os engenheiros pelo seu dia. E também eu gostaria de dizer que nós, os geólogos, também... Senão não grava. Desculpe, né? Parabéns aos engenheiros, todos os engenheiros presentes pelo seu dia. E nós, os geólogos, também nos advogamos um papel na recuperação econômica do Estado, né? E, assim como a apresentação do Jorge, a minha vai tentar mostrar algumas perspectivas, algumas oportunidades em torno desse tema. Bom, eu vou apresentar, então, os agrominerais dos terrenos basálticos do Rio Grande do Sul, que não são agrominerais convencionais no sentido de serem fontes de fertilizantes solúveis, mas sim de serem fontes de fertilizantes que foram recentemente agregados à categoria de fertilizantes por uma mudança de legislação e que são as rochas usadas, cominuídas, usadas em agricultura, em práticas agrícolas. Para iniciar, muito brevemente, vocês, que eu não sei se eu tenho agrônomos aqui, se nós temos agrônomos na plateia, geólogos nós temos, né? E eu vou tentar usar uma linguagem mais inclusiva, né? Mas, para iniciar, nós vamos conceituar o que é a remineralização de solos, né? E, de maneira muito breve, né? Mas vamos tentar mostrar aqui o que era... Eu não sei onde é que está, por favor, o mostrador. Aqui, tá. O que eram os solos, que tipos de solos nossos avós cultivaram, né? Solos mais jovens, solos de encosta, com muitos fragmentos minerais, e, como tal, com a fração, com a fração fértil do solo mais preservada do que os solos do agronegócio, que são solos que eles requerem a prática mecanizada tanto do plantio como da colheita, e, em função disso, eles requerem uma topografia plana, e eles equivalem a solos muito evoluídos, espessos, né? Onde os minerais não estão preservados, são solos evoluídos, onde você tende a ter apenas argilas caoliníticas e óxidos de ferro. Então, esse é o solo do agronegócio e esse é o solo do cultivo tradicional da agricultura familiar. Vendo aqui também, quando o pessoal, para quem não tem cultura em solos, não é agrônomo, os solos distróficos são os solos com uma pequena capacidade de trocas catiônicas e com uma soma de bases, que são os óxidos de cálcio, magnésio e potássio, que são os óxidos nutrientes das plantas, com uma soma de base inferior a 50%. Né? Então, é isso que faz um relevo aplainado, né? que equivale a um relevo aplainado na paisagem. Solos espessos, né? Bastante desenvolvidos, não pouco diferenciados, né? Onde eu tenho predomínio apenas dos produtos finais, dos end members que o intemperismo deixa a partir da rocha. O que são esses end members? São os argilominerais que já não possuem mais cátions trocáveis e os óxidos de ferro. Então, eles são caracterizados por acidez elevada, baixa reserva de nutrientes, e eles são aluminotóxicos, né? Eles requerem, para começar, o uso agrícola, requerem a correção de acidez e depois requerem a reposição de nutrientes. Então, esse é um modelo do uso do fertilizante químico, né? Ao passo que aqui vocês veem um xanosolo, os neossolos também têm essas características, vocês veem as raízes das plantas se nutrindo diretamente das rochas que estão em processo de alteração. Eu não estou vendo uma camada de solo muito representativa aqui. Significa que esses fragmentos minerais estão presentes no perfil, né? E, como tal, vão estar presentes também os fertilizantes, os cátions importantes para a nutrição das plantas. Né? Bom, o que é a remineralização de solos? Eu, por uma questão de tempo, não apresentei aqui a situação econômica, o quadro econômico da importação de fertilizantes do Brasil. Mas, assim, basta a gente dizer, e vocês devem saber, né, que nós somos um país do agronegócio e, no entanto, nós importamos 100% do potássio que nós usamos e importamos mais de 90% do fósforo que nós usamos. Nós fechamos a porta ao processamento dos resíduos da indústria do petróleo para a geração do nitrogênio, né, e do enxofre também. Né? Então, nós somos um país do agronegócio que troca dinheiro, troca dólar por dólar, exportando soja e importando fertilizantes para bancar, né, essa produção agrícola, de commodities. Né? Bom, dentro desse quadro, então, é importante essas novas rotas alternativas à fertilização de solos começam a surgir. E já começam a enfrentar, é claro,
já começam a enfrentar o repúdio da indústria de fertilizantes químicos, né? São técnicas que estão sendo pesquisadas dentro da Embrapa, dentro de universidades, muita gente trabalhando com isso, né? E vamos apresentar, então, o que seria, né? Então, essa técnica advoga que vai se aplicar a rochas moídas, né, no solo, né, para recompor essa fração que ele perdeu, seja por um uso sucessivo, um uso agrícola sucessivo, seja pela evolução do próprio solo, né? Aqui está o lançador, a pessoa que cunhou esse termo aqui, que é um pesquisador alemão radicado no Canadá. Ele deu muitos cursos, a gente, de certa maneira, se apoia muito nele, em todos os trabalhos que faz. Ele apoia grupos de trabalho da Embrapa, da CPRM, de universidades, né? E, no Brasil, através de um trabalho conjunto, né, do MCTI, do Ministério de Minas e Energia, do qual participaram CPRM, Embrapa, CETEM, né, se conseguiu incluir na legislação dos fertilizantes os remineralizadores. Então, eles são uma categoria que está incluída legalmente, ele está previsto o uso legal, né, isso em 2013, e 3 anos depois, o grupo de trabalho conseguiu elaborar a normativa, o que são, né? Porque inclui na lei, pode usar, tá bom, é um produto que pode ser certificado. Agora, o que esse produto tem ou deixa de ter, né? Então, a IN, a instrução normativa do MAPA, as 2 instruções, a 05 e a 06, de 2016, elas regulamentam a oferta desses produtos, né? E, dentro desse quadro todo, uma oportunidade a ser encarada é o aproveitamento desses produtos que já estão, de produtos que se enquadrem, né, dentro dessas especificações, que já estão disponíveis em pilhas de descarte de mineração. A gente cuida muito para não usar a palavra rejeito, mas tem coisas que são rejeitos e tem coisas que são reaproveitáveis, que podem ser subprodutos da mineração, né? Por que vai se aproveitar isso aqui? Porque, para lançar uma rocha como remineralizador de solos e enfrentar um processo de licenciamento minerário e ambiental, são custos elevados e um tempo elevado requerido também. Então, é muito natural que o primeiro foco desses materiais sejam materiais que já estão disponíveis dentro do ambiente de mineração, que já está licenciado ambientalmente, que já está licenciado em termos minerários, né, e que pode agregar um subproduto aos seus produtos de mineração, tá? Muito brevemente também, né? O que se pede, né? Qual é o que tem que ter um remineralizador de solos? Antes de mais nada, ele tem que ser uma rocha apenas submetida a processos físicos. Nós estamos agora trabalhando em torno da inclusão de outras coisas em outras categorias que não remineralizadores, como pastas de mineração. Muitas pastas elas são obtidas por flotação, e isso envolve o uso de substâncias químicas que não são agressivas, que não têm elementos potencialmente tóxicos, né? A flotação, fundamentalmente, se faz com amido de milho, com óleo de girassol. Então, outros produtos poderiam ser agregados, mas, no momento, o que nós temos é os remineralizadores, né? Então, são rochas apenas cominuídas, só podem ter passado por processo físico, senão não vão ser remineralizadores, tem que criar novas categorias, né? E elas devem conter minimamente nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. Os maiores são esses aqui, porque o nitrogênio não tem fonte em rochas, né? E também elementos benéficos. A sílica é um elemento muito importante para a cultura de grãos, como trigo, para o milho também. Todo vegetal que ele é ereto e ele não tem tecido lenhoso, ele se baseia em portar sílica nas folhas, né, nos tecidos vegetais, né? Então, a IN05 ela preconiza que a soma das bases, né, tem que ser maior que 9% em peso, tá? E também preconiza uma coisa que nós estamos tentando tirar da lei, que tem que ter pelo menos 1% de potássio. A gente avalia que 0,8% ou 1% de potássio é pouca coisa para a planta, e esse 1% de potássio ele exclui algumas rochas, como nós vamos ver, exatamente as rochas que nós vamos apresentar, às vezes são excluídas. E essa diferença aqui não é muito grande. Então, talvez isso saia. A IN está em fase de revisão. Bom, esse material também ele não deve conter mais que 25% de minerais inertes, porque eles significam você transportar, né? Transportar que nem um padeiro para comprar um saco de farinha, ele levasse um quarto de casca de trigo junto, né? Então, é um material que não vai ter ação em solos,
Pelo contrário, ele pode, ao longo do tempo, com reaplicações sucessivas, deixar o solo com maior quantidade de materiais inertes do que ele deveria ter, né? Então, se regula aqui. Ele, fundamentalmente, é conhecido, esse mineral que é inerte, que não reage em solos, em geologia ele é conhecido como quartzo. A gente chama sílica livre, mas ele vem a ser o quartzo. E não é por nada que vocês vão ao mar, vão um ambiente fluvial, em rio, aí, vocês veem areias quartzosas, porque é um material que é transportado por milhares de quilômetros sem degradar, ele vai apenas arredondando, então ele realmente não tem reação, ele não dissolve ao longo de um ciclo geológico longo, ele é inerte. Bom, aqui uma série de coisas que se faz também, né, que é contempladas pela técnica de petrografia para estudar rochas que são mais ou menos propícias ao emprego em remineralização de solos. Você vê a composição dos minerais, você vê texturas que possam estar favorecendo a reatividade deles em solos, você vê a quantidade de argilas, que essas argilas são do tipo 2:1, ou seja, elas implementam a CTC do solo também. E você, é uma coisa importante, você tem que saber qual é o tamanho de grãos que essa sua rocha tem. Porque, se você quer que ela seja reativa em solos, você tem que quebrar o grão, você tem que promover a ruptura do mineral, e não obter um agregado onde você tenha vários minerais intactos, né? Bom, outra coisa importante é que há uma limitação, o cromo saiu daqui, que o cromo ele consta na legislação dos fertilizantes solúveis, ele saiu daqui porque o cromo também é um nutriente, mas existe, é importante se regular, porque as rochas têm, às vezes, arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo em teores maiores, e essas rochas não se prestam à aplicação agrícola, porque se trata de ter um cuidado aqui com a produção, com a segurança alimentar, né? Então, são 15 ppm para o arsênio, 10 para o cádmio, mercúrio 0,1. Aqui é importante, quem trabalha com isso, quem for fazer consultoria na área, saber que vai ter que encomendar uma análise litoquímica que contemple esses parâmetros aqui em termos de precisão das análises, né, de limites de detecção, uma coisa que tem que se pensar, né? E o chumbo 200 ppm, bastante permissivo, é fundamentalmente muito parecido com a lei dos fertilizantes, né? Bom, essa técnica ela não é uma solução milagrosa, como muitas pessoas da área de pesquisa querem. É muita gente que acha que isso aí vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai, né? Quando você vê a formulação de um fertilizante tradicional, você vê teores desse tipo aqui. A nossa agricultura de commodities está voltada para necessidades da planta, que são dessa ordem aqui, tá? As rochas não contêm isso aqui, né? Você chega nisso aqui através de tratamento químico de rochas, né? E você formula um produto industrial, né? Ou seja, as rochas não são produtos industriais, elas mal se aproximam para um ou outro nutriente desses teores, né? Então, quais são os problemas e restrições da técnica? Nós vamos ver depois o que é um dacito, né? São rochas fontes de potássio. Elas podem ter, aqui, a minha revisão comeu o óxido, né? 4,9% de K2O, mas elas não têm o P2O5, não têm fósforo, elas têm baixo magnésio, baixo cálcio. Outros tipos de rocha podem ter quase 10% de K2O, mas também não vão ter fósforo, né? A técnica preconiza uma aplicação da ordem de toneladas por hectare, 4, 5, 7 toneladas, né? Ou seja, isso impacta a matriz de transporte, apesar da importação dos fertilizantes químicos também importar, mas você vai andar com um caminhão na estrada aqui, nós não temos um sistema ferroviário para isso. Aliás, sempre que está se abrindo o sistema ferroviário, o pessoal agora está preocupado com a logística reversa e está se atentando para isso também, né? As rochas fontes de enxofre, por exemplo, que é um nutriente importante para a soja, elas costumam, por uma questão geológica, geoquímica, né, por uma questão de afiliação geoquímica, elas costumam ter cádmio, mercúrio e arsênio alto, e rochas que sejam fontes de potássio, de fósforo são raras, de potássio também não são rochas comuns, e rochas que sejam fontes de grande parte de nutrientes, potássio, fósforo, cálcio e magnésio, elas são praticamente inexistentes, são muito raras, né? Algumas têm, né? Bom, oportunidades, então, aproveitamento desses descastes e consórcio desses materiais com materiais de origem orgânica. Inoculação de micro-organismos, porque quem faz o milagre aqui na rizosfera são os micro-organismos. Você vai estar acrescentando rochas frescas, recém-moídas, mas quem vai degradar, quem vai abrir esse mineral para liberar é a ação das raízes, e a ação das raízes
da planta se dá através das associações de micorrizas e toda uma série de micro-organismos. Então, já tem gente produzindo biofertilizantes aqui. Pega um grão de um pó de rocha, granula e acrescenta uma fonte de micro-organismos aí que já vai atuar na abertura do sistema mineral, né? Bom, vamos ver aqui o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o Jorge já apresentou, né? Ele tem praticamente metade do estado é composto por terrenos que os geólogos conhecem como Grupo Serra Geral, né? Inclui rochas que a gente diz que são ácidas, que são fontes de potássio, que são as mais claras aqui, e rochas básicas, que são as verde mais escuro, fontes de cálcio e magnésio, né? É uma coisa interessante, né? Aqui é uma figura de um trabalho que situa esses vários tipos de rochas em colunas estratigráficas, né? Ou seja, você faz um perfil no terreno, você sai aqui do arenito botucatu, que é essa pedra gresa que vocês encontram aqui em Calçadas, em Porto Alegre, sai e pega a sequência vulcânica em cima dela. Então, são diversas sucessões de rochas em vários pontos do estado, né? Mas o que é interessante é o seguinte: a metade do Rio Grande do Sul não tem areias para construção civil, porque a metade dela é constituída por terrenos basálticos e dacíticos, onde a areia com a granulometria exigida para a construção civil ela só está aqui na metade sul. O que acontece, né? Como a metade norte, sabidamente, é um palco de empreendedorismo muito grande, né? Muito dinâmico economicamente, o pessoal partiu para uma solução que é a areia industrial, areia de brita. Areia industrial é um nome que eu não gosto, porque não existe areia industrial. É areia que é um subproduto da obtenção da brita, não é artificial, né? Bom, então, o que a gente vê, o cenário das grandes mineradoras de brita, você vê esse aparelho aqui, que é um Vertical Shaft Impact Crusher, que é o que eles chamam o processo de autocominuição, né? Você bota, através de suspensão das partículas por um ciclone, você bota elas atritando umas com as outras, né? E o clasto do basalto ele é caracteristicamente lamelar, né? Então, é um clasto que não se presta, né, para a obtenção de areia. Os pedriscos, um material mais fino, ele tem que ser equalizado, tem que se obter um clasto mais equidimensional para uso em cimento armado, né? Então, esse processo aqui dentro do VSI, o que ele faz é atritar essas arestas aí lamelares dos clastos e produzir clastos mais próximos do cubo, né? O pessoal chama grosseiramente cubificação. Bom, isso gera um volume de finos de britagem muito grande, que vem a ser exatamente o pó de rocha. O pessoal que produz areia industrial, areia de brita, desculpem, eles não sabem mais onde botar finos de britagem. Mesmo porque os finos de britagem eles são usados também como filler asfáltico, né? E agora, se alguém conhecer alguma estrada em boas condições que esteja realmente sendo recuperada, ou estradas que estejam abertas, né, que são raridade hoje em dia, esse filler, esse material que era empregado para filler asfáltico, ele gera excedente dentro das pedreiras, né? Então, isso é uma boa oportunidade, porque é esse o material que nós estamos falando, esse é o pó de rocha que nós estamos falando, né? Aqui a mineração Caxiente, que está trabalhando, e a mineração Andretta, né? Aqui vocês veem essas partes verdes, é uma rocha muito argilizada, então esse material aqui, no sistema de britagem primário, ele é capaz de gerar 16% de finos, o que é bastante coisa, né? Esses dois aqui já estão em processo de certificação de materiais, né? Bom, então, muito brevemente também, o que são, né? Rochas basálticas, que são rochas ricas em cálcio e magnésio, fontes desses elementos. Sílica, porque nós estamos falando de minerais que são todos silicatos. Se eu vou liberar o cátio, eu estou liberando o silício também, desculpa, não a sílica, o silício, né? E alguns elementos que, em teores de partes por milhão, né, que são elementos traços, que a gente chama em rocha, mas que são nutrientes importantes também. O cobre é muito importante para a cultura de frutíferas, né? Cada um tem uma especificidade aí, né? E os dacitos, então, que são as rochas ácidas, que são essas rochas que estão aqui em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, são mais claras. Se vocês sobem de carro, aí vocês passam para um ambiente de rochas mais claras, mais azuladas, né? Aqui em Flores da Cunha, o Rubens Kaufmann trabalha com esses resíduos de mineração em Flores da Cunha, que são usados também para calçamento. Vocês veem aqui em Porto Alegre, chapa de rocha dura no chão é a chapa do dacito, né? Seriam as fontes de potássio e um pouquinho de cálcio também. Eles são capazes de atuar moderadamente como corretivos de solo, eles têm uns 20%, o basalto, a rocha ácida, né? Uns 20% de PN, de poder neutralizante, né? Então, eles não substituem exatamente o calcário, mas o uso do basalto já garante que você vai levantar um pouquinho o pH do solo, tá?
E vamos adiante, então. Aqui é interessante, pessoal, porque o Rio Grande do Sul, metade do estado, esses são esses terrenos vulcânicos, e, no entanto, essa rocha basalto ela está despontando exatamente aqui no centro-oeste, em São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Eu estou chegando de Goiânia, onde eu fui dar uma palestra ontem. Muitos processos de certificação desse tipo de rocha, enquanto aqui nós temos metade do estado suprido por terrenos basálticos, né? Lá em cima eles têm uma cobertura. O basalto não é a última rocha, é da coluna de rocha deles. Então, tem uma cobertura de arenito, e aí vocês vão ver, ele vai aflorar só nos vales, porque eu tenho aqui como se fosse a camada superior do bolo, e ele vai estar lá dentro no recheio. E, no entanto, o pessoal, por se tratar de uma agricultura intensiva e que está... Bom, nós temos também aqui agricultura intensiva, mas que está sofrendo bastante com a questão da importação de fertilizantes, eles já estão pensando nisso há mais tempo do que aqui o pessoal do Sul. Tudo isso, todo esse contexto de uso de pós de rocha na agricultura, eu esqueci de dizer, ele é favorecido em terrenos tropicais, porque o intemperismo é naturalmente acelerado, né? Então, aqui, só apresentando muito rapidamente, para não cansar vocês, né, querendo trabalhar o seguinte conceito: essas rochas, elas, menos de 5% delas, num tratamento aí de um banco de dados de 773 amostras, menos de 5% são excluídas por teores de elementos potencialmente tóxicos. Então, elas são rochas limpas, entre aspas, né? Elas não têm esse problema, né? Aqui, tratamento de dados também, da ordem de teores de nutrientes, elas têm o sódio, não é alto, e o sódio em terrenos com déficit hídrico, ele pode ser um problema, né, a aplicação dele, mas ele, aqui, no caso, não é alto, né? A relação cálcio-magnésio, isso aqui é um fator importante para a agronomia também, né? Você tem rochas com muito mais magnésio do que cálcio, ele desequilibra a proporção dele em solos, e isso gera doenças nas plantas também, né? É favorável, né? Uma série de coisas aqui que tornam essas rochas como rochas com um potencial muito favorável ao uso em remilinização de solos, né? Aqui, como a gente trabalha, né, para dar uma ideia do trabalho do geólogo, em lâminas delgadas, que são pedaços com tamanho de micra, né, da corte da rocha, onde, por métodos ópticos, com o uso do microscópio petrográfico, se analisa a textura e os minerais presentes. Uma coisa interessante é que tudo que está escuro aqui, luz natural, é aqui luz polarizada. Tudo que ficou escuro em luz polarizada é material vítreo. O vidro ele não é um mineral, ele não tem estrutura cristalina definida. E, como tal, ele é muito reativo em solos, né? Então, isso é uma característica dessas rochas, elas portarem uma parte vítrea importante, e isso diz da reatividade delas em solo, né? Argilo-minerais 2:1, né? Vocês veem essa lâmina aqui, ó, essa rocha extensamente argilizada, isso aqui tudo vai gerar esmectitas no solo, são minerais importantes para a CTC do solo, tá? E aqui as rochas ácidas, aí de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, né? Então, essas seriam fontes de K2O, né? 62% desse banco de dados apresenta K2O maior que 4, que não é pouco para uma rocha. Algumas têm teores bem mais elevados, né? Elas já têm um pouquinho mais de sódio também, mas déficit hídrico nem sempre é o problema dos nossos solos aqui, né? Só ocasionalmente, né? E aqui eu fiz questão de mostrar, muito rapidamente também, tudo que está sendo apresentado aqui tem referência bibliográfica, tem uma referência no final do trabalho, o que são os vidros, tá? Então, isso aqui, toda a matriz dessa rocha, eu tenho minerais bem formados, né? Mas a matriz dela é uma substância amorfa. Isso aqui está em teste na Embrapa. Se isso aqui não for reativo em solos, então nenhuma rocha é, né? Problemas tem, aqui eu tenho vesículas com quartzo, eu tenho que eliminar essa parte aqui, que nós vamos ver depois onde é que fica, né? Mas são rochas que podem ter até 9% de K2O, e estão presentes em descartes de mineração de ametista, que, por enquanto, é informal, né? Então, o muito por se fazer por esse estado é isso, é procurar também formalizar esses empreendedores aí, né? E um potencial grande, então, dessas rochas que estão presentes em descarte de mineração para serem usadas como fontes de potássio, tá? Bom, aqui vamos também, de maneira rápida, né, introduzir um assunto que está muito na moda, né, que é o sequestro de carbono, e que está promovendo aí, agregando à produção, né, ao empreendedorismo, uma possibilidade aí de compra de créditos em carbono, né?
ele está pipocando muito em trabalhos internacionais, né? E ele é baseado no termo intemperismo acelerado implementado. Seria uma maneira, o uso de pós de rochas silicáticas, né? De silicatos de cálcio, como remineralizador de solos, ele seria uma maneira de implementar o intemperismo, ou seja, você gera um intemperismo artificial, porque você está agregando, tira a rocha fresca, moe, e está disponibilizando um vasto volume de rocha ao intemperismo, que antes levaria anos para evoluir num perfil de rocha fresca, né? Então, eu estou deixando aqui o link de vários materiais, né? E o que ele preconiza é o seguinte, né? Eu tenho o sistema planta, onde eu usei, então, o pó de rocha de silicatos de cálcio, né? Ao invés de usar ao invés de usar carbonato de cálcio, que é o calcário, seja para correção de solo, seja como fonte de nutrientes, né? No ambiente das raízes, né, esse silicato de cálcio, né, ele vai, então, absorver carbono e oxigênio através de um processo de intemperismo, né, e ele vai gerar o ácido ortossilícico, que é o ácido que é a forma de absorção de silício pelas plantas. Tá? E vai liberar as moléculas de cálcio, vai liberar os átomos de cálcio, é claro, né? Porque se o mineral abriu, ele vai liberar os átomos de cálcio. Uma parte desses átomos é aproveitada, né, desse material, dessa base, é aproveitada pela planta como nutriente, e uma parte acaba dentro do sistema de drenagem e acaba indo parar no mar. Tá? Esse é um processo, em termos de escala de tempo geológico, mas ele é um processo. Né? Isso aqui aconteceu muito ao longo do tempo geológico e equivale aos tempos de formação de plataformas carbonáticas. Algumas ainda são atuais, como nas Bahamas. Né? Ou seja, você tem climas secos, onde o cálcio é extraído e passa para o sistema fluvial, ele vai parar no mar, e no mar, com a disponibilidade de cálcio, eu tenho toda uma biota plantônica favorecida que vai retirar CO2 da atmosfera e agregar esse cálcio à sua carapaça, vai morrer e vai depositar cálcio. Essas são as plataformas carbonáticas. É um processo geológico? Em escala de tempo geológica? Mas não é loucura pensar que isso possa ser uma das soluções para a questão do sequestro de carbono. Né? Aqui outra figura, né? Então, tem muito trabalho sendo produzido. Né? Seria uma maneira, então, de remover o CO2 da atmosfera, incrementando a presença de cálcio nos oceanos. Né? Eu recomendo muito esses vídeos aqui. Né? E sem falar, né, que, no caso da correção de acidez em solos, né, da neutralização do hidrogênio e do alumínio tóxico nos solos, né, com o uso de carbonatos, com o uso de calcários, eu vou estar emitindo CO2. Né? Então, alguns trabalhos estão fazendo esse budget, esse orçamento aqui do que... Esse trabalho, por exemplo, ele calcula a emissão de CO2 do processo de moagem, de obtenção do pó de rocha do basalto, de moagem, de transporte dele até as lavras, até as áreas agrícolas do estado de São Paulo, né? E compara com a emissão de carbono, e mais com o efeito de captura de carbono, e compara com o que seria o uso do fertilizante tradicional. Então, você tem aí um delta, né? um diferencial de captação de CO2 em relação aos métodos tradicionais. Bom, vamos à frente ver outra perspectiva de materiais que aí não são remineralizadores de solos, eles são condicionadores de solo, tá? Que são as zeolitas. Tá? Nós não vamos nos alongar muito, mas a principal característica desse mineral é um sistema de canalículos internos, que, às vezes, um mesmo mineral tem dois sistemas diferentes, né, de canalículos internos, e esses canalículos, eles, em função de propriedades de CTC que esse mineral tem, eles servem para retirar moléculas de substâncias. Eles têm, a depender do diâmetro dos canais, eles podem funcionar como peneiras moleculares, deixando passar algumas substâncias e retendo outras. Então, isso gera uma série de usos aí em processos industriais, né? E esses usos são todos ligados a materiais importados. Né? Essas zeolitas vêm de Cuba, elas vêm da África, onde elas ocorrem em sistemas sedimentares
e são minérios muito mais puros, ou seja, você bota um trator lá e retira isso como uma camada tabular, e o minério está pronto e você exporta, né? Nós temos, sim, aqui no basalto, mas nós temos de outra maneira, né? E os usos também têm que ser considerados de outra maneira, né? Então, todos esses terrenos basálticos aqui, eles portam, né, possibilidades de jazimentos de zeolita, né? Nós vamos ver como é que ela aparece, né? Quem anda aqui nos terrenos basálticos, aqui, ou já esteve dentro de uma pedreira, pode encontrar o que o minerador chama de olho de sapo, né? Que isso aqui é rejeito para ele, é descarte de mineração para ele, tá? Então, é um basalto que tem zeolitas salpicadas, digamos aqui, né? Mas elas podem atingir até 30% ou 40%, né? Então, são níveis ricos. Às vezes, eles se concentram, que nem aqui entre Santa Cruz do Sul e Herveiras, é um perfil de 200 metros, né? Não exatamente só de basaltos azeolitas, mas a grande parte dos derrames basálticos são corpos tabulares. Por serem corpos tabulares, eles têm uma dimensão horizontal muito grande no terreno. Você implanta uma lava e você vai quilômetros adentro com isso aí, né? Então, eles não são curiosidades geológicas, eles podem ser tratados a nível de depósito mesmo, né? O que acontece aqui, né? Os jazimentos de zeolita sedimentar, o cara ele extrai em saca, ele pode até concentrar um pouquinho para flotação, mas a zeolita está pronta para uso. Aqui não, aqui ela está na matriz do basalto. Se eu considerar um uso agronômico disso aqui, muito provavelmente eu vou ter que considerar moer o basalto e usar como um todo, tá? O que não for um material aqui com propriedade de CTC, né, de implementar CTC do solo, vai ser um material com nutrientes. Então, ou talvez, né, e aí eu esbarra no meu desconhecimento da demanda desses usos aqui no Rio Grande do Sul, ou talvez valesse a pena realmente montar um processo de enriquecimento desses produtos. Um outro problema é que eles não são monominerálicos, né? As zeolitas importadas, elas são monoespécie. Então, se você tem um processo industrial em mente, você vai ter aquele tamanho de poro para sequestrar determinada substância, e aqui não. Bom, a gente, enquanto CPRM, o que está fazendo? Está determinando a ordem desses possíveis depósitos, está caracterizando fisicamente, né? E esse uso industrial, o potencial de uso industrial, ele tem que ser trabalhado de maneira mais ampla, né? Mas fica aí a indicação. Esse projeto está em fase de conclusão aqui, né? E a gente vai indicar onde é que esses materiais estão, o que eles comportam, qual é que é a composição deles, né? Bom, vamos manter. Então, todos esses terrenos basálticos que eu mostrei no mapa aqui, cada um deles tem a sua característica em termos de recursos de agrominerais. E aqui na fronteira oeste, o que eu tenho é muita calcita, né, em brechas de topo de derrame, né? Muita calcita. Vamos voltar ali no... Vou botar no mapa, né? Tem todo o que chama de formação Alegrete aqui, né? Que é todo um bloco do oeste do estado, fronteira sudoeste e oeste do estado. Então, o potencial aqui é isso, são brechas de topo de derrame também. Como eu já falei, os derrames são tabulares, eles têm uma continuidade muito grande na horizontal, né? E são, então, pacotes que, às vezes, nesse caso aqui, no domo do Garupá, ali entre Quaraí e Alegrete, ele atinge espessuras de até 30 metros, né? Seria aquela coisa, aqui eu não tenho mineração, isso aqui não está presente em pilhas de descarte de mineração, mas talvez tenha que se considerar a possibilidade de implantar uma lavra, porque são materiais que eles têm 30% a 40% de calcita. Isso aqui, com certeza, é um remobilizador de solos. Ele não precisaria ser isolado. O que não é calcita aqui também tem alguma propriedade de levantar o pH do solo e é fonte de nutrientes, né? São materiais que não são curiosidades geológicas, no meu sentimento, né? Mas eu não sei quanto tempo que vai levar para a gente desenvolver um sistema que torne isso aqui economicamente viável. Está lá no domo do Garupá, está lá esperando que alguém aproveite, né? Além de um pouquinho de zeolita também. Bom, o que a gente faz para caracterizar esses materiais, né? A gente tenta trabalhar da maneira mais ampla possível. Aqui é uma ideia do que se pode fazer na quantificação dele, né? Se faz cortes em duas dimensões, em blocos, e se quantifica por método de contagem de imagem, né? Então, a gente também faz isso aqui no campo, com o uso de tabelas comparativas, e obteve-se resultados bem próximos
o resultado da contagem visual em campo, né? Então, aqui são zeolitas nos lobos aqui do perfil de Herveiras, né? E realmente são matérias que a gente não estava chutando quando falou que isso aqui tinha mais de 30%, né? São tudo técnicas que podem ser usadas para caracterizar isso aí. Bom, esses materiais eles não estão aí por estar. A gente já tratou de encaminhar isso para testes de uso agronômico. Por exemplo, esse aqui é o resultado de uma tese em Santa Maria, que o pessoal da Embrapa, com quem a gente trabalha em convênio, né, encaminhou. E aqui foi feito um experimento de retenção de nitrogênio em dejetos suínos, né, com o uso das zeolitas importadas, que essa é uma pesquisa muito recorrente aqui em agronomia, a retenção de compostos de nitrogênio. O nitrogênio é um dos mais voláteis que existe dentro dos nutrientes, e ele se aplica a ureia e se estima que o aproveitamento é muito pequeno, né, porque ele volatiliza assim que entra em contato com o solo. Então, se você aplicasse uma zeolita infiltrada de ureia, você teria mais chance de manter esse material disponível para a planta. A raiz da planta vai lá no canalículo da zeolita e vai retirando à medida que ela precisa, e você não tem perdas de nitrogênio por evaporação. Você não tem o cheiro forte que resulta da aplicação de esterco suíno também, né? Ele retém um pouco disso. Então, como a produção suína está aí altamente embretada por questões ambientais, né? E está muito pertinho, esses lobos ricos em zeolitas estão praticamente na mesma região, né? Então, são coisas para se pensar aí o uso, né? Bom, aqui, encerrando já, né, eu quero abrir mais uma perspectiva, que é um trabalho da CPRM, que o Jorge já falou, que vai ser lançado agora, está em diagramação. Aqui está o link em Rigel, porque o mapa já está disponível na Folha. Eu gostaria de ressaltar também que todos os produtos da CPRM estão disponíveis no site, e, muitas vezes, se vocês têm dificuldade de encontrar isso dentro do site, ponham no Google o produto que interessa a vocês, que vai dar esse link aqui, que é o do nosso repositório geológico. Tá? Então, põe no Google a mapa da região da fronteira oeste, ou o nome do projeto que está aqui, e você vai cair aqui no link e vai poder abrir, vai ver uma série de produtos que possivelmente ninguém sabe que existem, mas que estão lá. Tá? Bom, então, esse projeto aqui, ele mapeou 4 folhas em escala 1 para 100 mil, e ele foi focado nas mineralizações de ágata e ametista aqui da fronteira sudoeste. Tá? Para não cansar vocês, não me deter muito, eu vou dizer que a gente levantou mais de 80 ocorrências, a gente levantou garimpos que estão paralisados, né? E o trabalho todo aponta uma grande potencial, quer dizer, aponta que realmente esses jazimentos são contínuos desde o lado do Uruguai, que é uma província de classe mundial de produção de gemas, onde a ametista tem um papel muito importante, e sendo que no Brasil nós estamos só arranhando, é o que a gente acredita, né? Nós estamos arranhando, porque nós não tivemos condição de fazer trabalhos de prospecção com trincheiras, nem furo de sondagem, que nem é o caso, furo de sondagem, a trincheira seria o caso, né? A gente acredita que nós estamos só arranhando a casca desses depósitos com a produção de ágata. Pelo que se vê no Uruguai, a ametista está logo embaixo. Tá? Por que nós estamos arranhando a casca? Porque a ágata ela ocorre numa zona aqui que já está inconsolidada, que está intemperizada, é a característica desse nível que encaixa as ágatas. Então, o pessoal vem com reta escavadeira aqui, a altura do braço, a dimensão do braço é 4 metros. Eles vêm, quando é subaflorante, eles tiram isso aqui, e quando eles começam a arranhar a laje dura onde está a ametista, aqui embaixo, eles param. Né? Ninguém embocou galeria. Então, a CPRM, nesse projeto, ela desenvolveu um método geofísico para orientar essa abertura de galerias, e a gente tem muitos motivos, muitas evidências geológicas para acreditar que esse depósito está lá embaixo, esperando aproveitamento. Né? Atualmente, poucos desses garimpos aqui eles estão ativos, né? São só esses aqui, né? E nenhum deles produz ametista, só produz ágata. Tá? Bom, uso e desenvolvimento de produtos, né? Muito brevemente também, que vocês estão ficando cansados. Né? Essas zeolitas já estão agregadas a um produto aqui da Ecocitrus, né? Tanto na forma de uma fração mineral agregada a um composto orgânico, quanto na forma da zeolita. Ela tirou grande parte do cheiro do composto, o uso da zeolita já resolveu. Né? E aqui também são processos que, de certa maneira, têm o dedo da CPRM, né? Porque foram acompanhados pela gente em campo, e de tanto conversar com o empreendedor, de tanto tentar induzi-lo a entrar nesse processo de certificação,
Já se obteve aqui, então, né, a dacito da pedreira caxiense, que já está em fase de teste da Embrapa, a mineração Andretta, que já está em fase de teste em Passo Fundo, a mineração Fabrita, que nós estamos acompanhando também. A gente faz uma espécie de consultoria para esses empreendedores, quando eles têm dúvidas, para orientar o que seriam essas análises necessárias. E os basaltos da lava de ametista da Cogamai, que também, eventualmente, a gente ajuda quando pode, né? Aqui são os lobos azeolitas da pedreira Egon Hamisch, aqui de Morro Reuter, né? E sendo coletados para esse ensaio lá em Santa Maria, né? Então, é isso. A gente pode dizer que tem parte nesses processos todos aí e muito mais coisa por fazer. Aqui, bibliografia, e é isso, pessoal.